Bem-vindos ao Políticas do Mundo. Junte-se a nós nesta jornada emocionante enquanto desvendamos os mistérios da diplomacia, mergulhamos nas questões globais e nos inspiramos nas histórias de mudança e progresso ao redor do globo. Após fala que gerou crise, Lula volta a dizer que Gaza sofre genocídio. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, disse Lula em evento no Rio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, fez novas declarações na sexta-feira, 23/02, sobre a ofensiva de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. Em evento no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Lula afirmou ser favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Ou quero dizer mais, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças, declarou. E neste domingo, 25, o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo que o premier israelense, Benjamin Netanyahu, não deverá receber um pedido de desculpas de Lula. O Netanyahu vai ficar pedindo. Se é que ele está insistindo mesmo. Não sei se ele faz isso por demagogia interna ou por qualquer outra razão, mas certamente se ele está esperando isso não vai receber. Não posso falar pelo presidente, mas eu não vejo nada, não vejo razão para o presidente se desculpar. No domingo passado, 18, em viagem a Addis Abeba, na Etiópia, Lula fez declarações sobre o conflito que reverberaram nos últimos dias. O presidente brasileiro afirmou na ocasião que o que estava ocorrendo em Gaza não era alguma guerra, mas um genocídio, comparável a quando Hitler resolveu matar os judeus, em referência ao Holocausto. Pure Podcast e Continue Lendo. Logo, BBC Lu. BBC Lu. Podcast traz áudios com reportagens selecionadas. Episódios. Fim do podcast. Ou não tentem interpretar a entrevista que dei na Etiópia, leiam a entrevista. Leia a entrevista em vez de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel, disse Lula no Rio. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. No dia seguinte às falas na Etiópia, o líder brasileiro foi declarado persona não grata pelo governo de Benjamin Netanyahu. Persona não grata é uma expressão em latim cujo significado literal é algo como pessoa não agradável ou não bem-vinda. Na diplomacia, a expressão se aplica a um representante estrangeiro que não é mais bem-vindo em missões oficiais em determinado país. O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, foi convocado pelo governo Netanyahu para prestar esclarecimentos sobre as declarações de Lula. Na segunda-feira, 19, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, reuniu-se com o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine. As convocações de embaixadores por governos são uma forma de países manifestarem insatisfação. No entanto, essas reuniões costumam acontecer em gabinetes. O governo brasileiro viu a reunião no Memorial do Holocausto como uma forma de insulto ao país. Nas redes sociais, Israel Katz, ministro das Relações Exteriores de Israel, afirmou na segunda, 19, em texto escrito em português, que a declaração de Lula foi um grave ataque antissemita que profana a memória dos que foram mortos no Holocausto. A decisão de declarar Lula persona não grata foi anunciada por Katz após encontro com o embaixador Frederico Meyer no Yad Vashem, o memorial oficial de Israel em Jerusalém para lembrar as vítimas do Holocausto. Na terça, 20, Katz postou novamente um texto em português nas redes sociais. Ah, que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros, escreveu Katz, dirigindo-se a Lula. Depois, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, fez fortes críticas à reação do governo israelense às falas de Lula. Após sair de uma reunião no Rio de Janeiro, ligada ao G20, Vieira acusou a chancelaria israelense, representada por Katz, de distorcer declarações, de mentir e de usar linguagem chula e irresponsável. Essas atitudes representariam uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel, disse o ministro brasileiro na terça. As manifestações do titular da chancelaria do governo Netanyahu, de ontem e de hoje, são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo, afirmou Vieira. Com uma chancelaria dirigir-se dessa forma a um chefe de Estado, de um país amigo, o presidente Lula, é algo insólito e revoltante. Em mais de 50 anos de carreira, nunca vi algo assim, disse Vieira. O ministro brasileiro afirmou ainda acreditar que a postura do governo Netanyahu não corresponde ao
Seria também uma cortina de fumaça para encobrir o real problema do massacre em curso em Gaza. Isso tem levado ao crescente isolamento internacional do governo Netanyahu, fato refletido nas deliberações em andamento na Corte Internacional de Justiça. É este isolamento que o titular da chancelaria israelense tenta esconder, declarou Vieira, acrescentando que o Brasil reagiria com diplomacia. Ministro brasileiro afirmou que nunca viu em sua carreira algo como reação de Israel às falas de Lula. Mais de 29,5 mil palestinos, incluindo civis, mulheres e crianças, morreram durante os mais recentes ataques de Israel à faixa de Gaza. O país iniciou uma guerra contra o Hamas em outubro após a morte de mais de 1.200 pessoas e o sequestro de 253 reféns em um ataque do grupo em Israel. Enquanto isso, no Brasil, parlamentares de oposição protocolaram na quinta, 22, um pedido de impeachment contra Lula por conta das declarações. Anteriormente, na terça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, pediu uma retratação de Lula pela fala sobre o Holocausto. Estamos certos de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula, que é um líder global conhecido por estabelecer diálogos e pontes entre as nações, motivo pelo qual entendemos que uma retratação dessa fala seria adequada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. Disse Pacheco durante sessão na casa. Agradecemos por se juntar a nós enquanto discutimos as políticas do mundo. Esperamos que você tenha encontrado este vídeo informativo e inspirador. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até breve, onde mergulharemos ainda mais fundo nas águas da política global.